boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um sempre muito especial CristoCast. Se é a sua primeira vez aqui no canal, ainda não me conhece, eu sou Andréia Amazonas, anfitriã aqui do CristoCast. É uma alegria gigante receber você aí do outro lado. Eu já começo pedindo para que você se inscreva no canal, se você ainda não está inscrito. Dessa forma, você se inscreve e ativa a notificação, que daí você vai receber todos os nossos informes de tudo que a gente publica aqui no canal, não vai perder nada, mas não deixa de se inscrever e de ativar o sininho, tá bom? Já deixa um like, porque eu sei que você vai gostar da minha conversa com o meu convidado de hoje, e aproveita, compartilha agora, no início, compartilha para 3 pessoas que você ama, compartilha também para aquelas pessoas que estão com o coraçãozinho machucado, que precisam ouvir uma palavra de Deus, que eu tenho certeza que nessa conversa hoje o Espírito Santo vai chegar até essa pessoa e você vai ser esse canal de bênção que vai ter enviado para ela o nosso link, porque, como eu falei, eu estou com um convidado muito especial. Mas antes de eu falar do convidado, vou dar mais um recado. Você pode abraçar a nossa missão aqui do CristoCast, ser um apoiador do nosso canal, assim como o Estúdio 091, que é esse estúdio bonitão aqui onde a gente grava o CristoCast, tem equipamentos de qualidade, profissionais de excelência para atender você. Então, se você quer entrar em contato com o Estúdio 091 ou ser um apoiador do nosso canal, entre em contato no nosso inbox e daí a gente conversa e fala como você pode participar, tá bem? E agora, sem fazer mais suspense, eu apresento para vocês o nosso convidado de hoje, que é o pastor Américo, que começa dando um recadinho para aquela câmera ali. Olá, tudo bem? Eu, Andréia, Thiago, toda a equipe aqui do programa. Você que está assistindo, é uma honra para mim estar aqui e fazer parte desse objetivo que é propagar a vontade de Deus, contando testemunho, o que Deus tem feito na nossa vida. Como a Andréia disse, compartilhe, mande aí para alguém, para que essa pessoa seja alcançada também pela bênção do testemunho da nossa vida. Amém. Muito obrigada, pastor, pelo seu tempo aqui com a gente. E já a gente nos bastidores conversando, o pastor já me falou que já assistiu alguns programas. Foi indicação sempre, como eu falo para vocês, todas as pessoas que sentam aqui na bancada são indicações. Então, pastor, muito obrigada pelo seu tempo, por vir aqui hoje para dar testemunho acima de tudo. Muito obrigada. Tá bom, eu que agradeço também pelo convite. É uma honra estar aqui. E olha, o senhor já sabe mais ou menos como funciona o programa. Eu vou começar logo pela parte mais difícil, não, brincadeira. Eu vou começar pela parte fácil. O senhor sempre foi de família cristã? Então, o meu pai e a minha mãe nos ensinaram desde criança que nós não tínhamos religião, apesar de eles crerem em Deus. Eu sou o último filho de 4, né, do meu pai e da minha mãe, do casamento. Ele tem outros filhos, mas do casamento nós 4. E quando nós éramos pequenos, sempre nós perguntávamos aos nossos pais qual era a nossa religião. E o meu pai principalmente respondia dizendo: olha, vocês não têm religião, nós só acreditamos em Deus. Então eu lembro muito de meu pai, sempre que nós acabávamos de comer, ele dizia: graças te dou, Senhor. Mas eles não tinham o costume, né, a tradição de frequentar uma igreja, embora ele tenha sido coroinha quando era criança. Ele foi coroinha da igreja católica e estudou em igreja evangélica. A minha mãe, quando era criança, era evangélica, mas os dois na juventude se afastaram das igrejas deles e se encontraram, acho que no baile, né? Na época era baile, se encontraram no baile, namoraram, casaram e Deus deu 4 filhos para eles. E assim nós crescemos, ouvindo muito pouco sobre a palavra de Deus e a igreja. Eles não tinham costume. E como foi então que Deus lhe alcançou? Deus é bom, né? Deus é gracioso. A minha mãe tinha uma Bíblia dentro do guarda-roupa, lá no quarto, e por volta de 8, 9 anos de idade, eu lembro da idade porque eu estava começando a ler, e eu lembro que as minhas primeiras leituras foram essas, Bíblia e Turma da Mônica. Eu tinha a coleção da Turma da Mônica, gostava muito de ler Turma da Mônica, então eu encontrei uma Bíblia no guarda-roupa da mamãe, abri o guarda-roupa e comecei a ler a Bíblia. E eu passei a ler aquela Bíblia, e é interessante que eu comecei a acreditar naquilo que eu lia, né? E Deus ia me dando uma compreensão, ainda que criança, de pecado. Por exemplo, quando eu ia para a rua jogar bola, jogar fura-fura, ou na escola,
Quando algum colega meu chamava palavrão, fazia alguma coisa que eu sabia que era errado, eu dizia, olha, não faça isso, porque Deus não gosta. Eu lembro de olhar para o céu e entender que Deus estava me vendo, e Deus ia me dando essa compreensão de que era pecado, aquilo que era errado. Não era só no sentido de erro, mas eu entendia que eu estava fazendo algo que Deus não gostava. E eu ia lendo, ia aprendendo, ia sentindo a presença de Deus. Claro que hoje, adulto, eu posso conceituar melhor isso, mas na época eu não tinha tanta compreensão desses conceitos, mas eu lembro muito bem de ter essas experiências, de conversar com Deus, de falar alguma coisa para Deus, sabe? E foi assim que Deus foi me alcançando. Eu sempre digo, eu tive a graça de, antes de entrar em qualquer igreja, ler a Bíblia. Começar a ler a Escritura Sagrada, e aquilo ia confortando meu coração, ia me ajudando. Eu lembro que na adolescência eu tinha um problema de saúde na perna que era muita verruga. E quando eu fiz a cirurgia, depois passou a anestesia, doía muito, eu orava, sabe, a Deus e pedia a Deus, e Deus ia falando nos salmos comigo, sabe, eu ia sentindo o conforto, o consolo de Deus. E assim foi que eu fui conhecendo a pessoa de Deus e tendo um relacionamento com Ele. Mas esse seu movimento de ler a Bíblia, era algo que seus pais viam que você estava fazendo? Ou você tinha uma certa vergonha de dividir com eles porque não era a forma como eles professavam a fé? Não, na verdade, meus pais nunca proibiram, né, gente? O papai, por exemplo, ele dizia que nós éramos livres para escolher a religião que nós quiséssemos. Então, ele não era alguém que se opunha à religião, ele só dizia que não tinha religião, mas ele não proibia, nunca nos proibiu de frequentar qualquer igreja, e eles também nunca proibiram de ler a Bíblia nem nada. E foi seu mesmo, assim mesmo de criança, de ter mais vontade de estar conhecendo a palavra de Deus? Eu creio que foi Deus que foi tocando, porque não foi algo assim consciente, né? Não foi uma escolha que eu fiz. Eu vou ler esse livro e não vou ler aquele. Foi uma coisa muito natural, assim como foi a Turma da Mônica, eu fui lendo a Bíblia também. E assim, ninguém me deu a Bíblia, né? Ninguém disse, lê isso aqui. Ninguém me ensinou sobre isso. Eu apenas achei uma Bíblia no guarda-roupa e comecei a ler. Então foi algo muito interessante, né, o que aconteceu. É sim, e me faz pensar uma coisa também, que tanta gente deixa de ler a Bíblia porque diz que é uma leitura muito difícil, né? Mas não é tão difícil a ponto de uma criança poder compreender. Claro que na profundidade de que uma criança alcança, mas uma criança pode ler, né? É verdade. Eu lembro, André, a primeira vez, eu não sei se foi exatamente a primeira vez, mas quando eu li aquela passagem que diz que a porta estreita conduz à vida eterna e a porta larga conduz à perdição. Eu lembro que eu falei para Deus assim, Deus, quando eu morrer e chegar lá no céu, que eu veja as duas portas, porque eu pensava que eu ia chegar no céu e ia ver duas portas, uma estreita, onde tinha pouca gente, e a larga, onde tinha muita gente. Eu disse assim, Deus, quando eu morrer e chegar lá no céu, por favor, me faz lembrar que a porta que eu tenho que entrar é a porta estreita, e não a porta larga. Então, veja, é a oração de uma criança, sincera, simples, né? A Bíblia diz que da boca dos pequeninos sai perfeito louvor. Então, era uma oração sincera, e eu acho que Deus ouviu essa oração, né? Porque até hoje ele me ensina e me mostra que o caminho é estreito, né? O caminho não é largo. Então, é a oração de uma criança sincera, mas o entendimento, ele não era de adulto, mas parece ser um entendimento espiritual, né? Porque Deus conduz, né? Conduz. Você tem filhos? Tem. E como foi que você conseguiu orientar seus filhos? Foi algo semelhante ao que você viveu, a sua experiência? Assim, como eu disse, o meu foi um pouco natural, né? O deles não é que não seja natural, mas já faz parte daquela prática diária de leitura bíblica, de oração, de ir à igreja. Então, nós sempre estamos reforçando a necessidade que eles têm de ler as Escrituras, porque nós apresentamos outras literaturas para eles, né? Eles estudam, mas sempre dizendo, vocês têm que ler a Bíblia também, além de nós lermos sempre com eles, né? Com os três. E você tem lembrança da sua infância, assim, você já falou várias, assim, mas teve alguma experiência que foi mais forte? Não lembro, assim, a minha infância,
eu lembro muito do que eu falei quando eu fiz a cirurgia de verruga, né? Mas a minha infância ela foi uma infância sem traumas, né? Sem perdas, sem... Eu ainda tenho meus pais vivos, por Que exemplo. bom. Com 12 anos, quando eu sofri um acidente, né? Eu sofri um acidente traumatismo craniano, coágulo, eu estava jogando bola na infância, na rua lá de casa, eu pisei na bola e caí, é por isso que eu jogo futebol de botão hoje, não jogo mais futebol normal. Pisei na bola, caí, tive traumatismo craniano. Nossa. Só que nessa idade eu já vinha tendo experiência, porque eu estava na igreja, né? Eu servia, eu era coroinha na igreja, então eu servia a igreja. Mas a partir desse momento que houve esse acidente, eu percebi que Deus passou a como se me tratar melhor, né? 12 anos é criança, né? Eu tenho um filho de Sim. 12, é o mais velho. Mas ali eu passei a entender um pouco mais da providência de Deus, de que Ele dirigia as coisas, de que Ele conduzia a nossa vida. Você pode contar um pouco mais desse testemunho? Então, esse acidente, eu estava jogando bola na rua, lá perto de casa, né? No Guamá, e pisei na bola, caí e bati a cabeça. Então, o resultado foi traumatismo craniano com coágulo. Eu tenho até hoje uma cirurgia de 19 pontos aqui, né, uma meia-lua, que foi feita para poder tirar o coágulo. E existem duas versões do acidente, porque a primeira é a que eu lembro e a segunda é a que contam para mim, porque eu não vivenciei aquilo, né, eu não lembro, foi apagado da minha memória. Então, quando eu caí, eu tinha 12 anos de idade. Então, o que eu lembro é que eu caí e depois, junto com aquele grupo de colegas, eu fui para a calçada da casa de um colega, a mãe dele colocou água gelada na minha cabeça. Isso eu lembro, e depois só lembro acordando, depois de alguns dias, no Maradei, com a minha cabeça toda enfaixada, meu pai com a cabeça baixa no leito, e quando eu acordei, eu disse: pai, onde eu estou? Ele disse: você está aqui no Maradei, você estava jogando bola com os colegas, caiu e veio para cá. Aí foi que eu lembrei: eu estava jogando bola. Isso é o que eu lembro. Uhum. O que contam é que eu fui para casa e quando eu cheguei em casa, meu pai perguntou se estava tudo bem, eu disse que tinha caído e me tranquei no banheiro. E ali, naquele momento, todo mundo ficou preocupado, o papai teve que arrombar a porta do banheiro. Quando ele entrou no banheiro, eu estava no cantinho, todo encolhido, e meu pai percebeu que era algo grave, e aí tratou logo de me levar para o hospital. As pessoas que tentaram me colocar no carro, meu padrinho na época conta que na época eu chamava muito palavrão, eu fiquei fora de mim, fiquei muito forte, queria bater, as pessoas tiveram que me forçar a entrar no carro, chegou no hospital, tiveram que me amarrar para colocar na maca, para fazer a tomografia computadorizada. E quando eu voltei da tomografia, eu estava todo assim mole, a mamãe pensava que eu ia morrer, a família entrou em desespero, e então o médico disse para o meu pai que o caso tinha sido muito grave, que era questão de horas para o coágulo alcançar o cérebro e eu falecer. Ele disse que 85% do meu caso morria, quando não morria ficava com sequelas graves. E a gente falou do papai no início, nesse momento do acidente, o papai contou que ele só pedia para Deus, na verdade ele pedia para que Deus fizesse a vontade dele na minha vida, ele não queria pedir nada, ele só pedia que Deus fizesse a vontade dele na minha vida. E aí eu fui me recuperando, passei um ano, né, acompanhado com neurologista e tudo, com fisioterapia, e aqui estou, né, com 45 anos de idade, o acidente foi aos 12, com 45 anos de idade, eu ainda estou aqui, sem nenhuma sequela, né, graças a Deus, servindo ao Senhor até o momento que Ele permitir. E parece que ele realizou, né, o que teu pai pediu. Eu creio que sim. Todos pensavam que eu ia ser padre, né, porque eu era coroinha, né, gostava de servir como coroinha, e sempre pensei que eu fosse servir mesmo. Quando as irmãs na igreja, as freiras perguntavam para mim: o que você quer ser quando você crescer? Eu dizia: eu quero ser padre, eu quero ser o que Deus quer que eu seja. Só que eu tinha uma preocupação, sabe, André, que eu queria casar também. Então eu ficava nesse dilema: como é que eu ia ser padre se eu queria casar ao mesmo tempo? Enfim, e aí eu entendo que Deus de fato tinha um chamado, né, sacerdotal para mim. Ele tinha um plano específico, né,
para mim, que era servi-lo, e aqui eu estou, né? Graças a Deus. E também a vocação ao matrimônio, né? Que também foi uma verdade. vocação que você teve. Mas como é que a gente linka a história do jovem que teve esse testemunho tão forte até ele chegar a ser pastor? Então, como eu li a Bíblia, né? Então, assim, até hoje, André, eu tenho que vigiar muito para não ser muito crítico. Como eu li a Bíblia, então eu sempre estava questionando algumas coisas, né? Mesmo depois, quando eu entrei na igreja evangélica, eu também questionava muitas coisas, porque eu via que a Bíblia ensinava aquilo, né? E às vezes, independentemente de igreja, se nós não mantivermos o contato com a Escritura, nós somos tendentes a seguir nossos pensamentos, nossos rumos, né? Então eu sempre, como já disse, li a Bíblia, eu gostava de servir, eu via no padre uma pessoa de Deus. Eu lembro quando a freira me ensinava a ajeitar a roupa do padre, a gola, né, ou a estola dele. Então eu fazia aquilo com gosto, com carinho, com alegria. E aí as coisas foram acontecendo, e eu fiquei na igreja, então, até 13, 14 anos. Depois eu deixei de ir. Não lembro por qual razão, né? Por algumas circunstâncias. E aí, com 15 anos, alguém me convidou para ir a uma igreja evangélica. E eu fui, comecei a frequentar, comecei a ir, comecei a gostar. Né? Como eu disse, né? Já estava em mim esse desejo de servir. Até o momento, então, que eu também me envolvi muito na igreja. Quando eu entrei na igreja evangélica, eu queria ser pastor. Só que ali naquele momento disseram para mim, não, vai fazer outra coisa. Ser pastor para quê? Pastor não é valorizado, aquelas coisas, né? E aí eu fui estudar música, eu fiz música, fiz a UEPA, depois fui para letras, dei aula de espanhol, mas sempre muito envolvido na igreja, muito envolvido mesmo. Desde criança eu prestava muita atenção na homilia, mas muita atenção. Eu era aquele jovem da igreja que faz a leitura do Legionário, né? Leitura do profeta Isaías, eu estava super envolvido. Então eu prestava muita atenção na palavra. E aí isso aconteceu também na igreja evangélica, e depois eu fui me envolvendo com o trabalho com jovens, com crianças, enfim, com escola bíblica dominical, até que depois comecei a trabalhar com os surdos, né? A gente tem um instituto também que trabalha com surdos, e conheci a Fernanda, que é a minha esposa. Vamos fazer 19 anos de casado em janeiro, se Deus assim permitir. Amém. E ali naquele momento eu estava fazendo letras na Federal, só que muito envolvido na igreja, e o pastor, que era o meu pastor na época, já queria me dar uma igreja. E ele disse assim, não, pastor, eu acho que Deus me chamou, mas eu quero me preparar, eu quero estudar teologia e tudo. E aí foi quando eu falei com a Fernanda, né? Minha esposa disse, olha, eu acho que agora Deus vai me chamar de fato para o ministério, eu preciso me preparar. E eu conversei com ela e disse, eu vou largar letras e fazer teologia. Você está comigo? Ela disse, não, eu estou com você. Hoje eu me arrependo, porque eu poderia ter terminado letras, seria muito bom. Não terminei. No terceiro ano de letras eu fui fazer o seminário, né, teológico, a faculdade teológica, fiz o vestibular, passei, estudei os 4 anos, depois passei mais um tempo sendo provado, né, pelo grupo de pastores, até que chegou o dia que eu fui ordenado ao ministério pastoral, e até hoje a gente está trabalhando. Tem 15 anos de ordenação pastoral. Nossa, já 15 anos. E esse trabalho que você falou que vocês fazem no Instituto, como funciona? Nós criamos, na época da pandemia, então vamos fazer 5 anos do nosso instituto, nós criamos o Instituto Bíblia Surdos, que tem o objetivo de evangelizar os surdos, ensinar a Bíblia para os surdos. Eu comecei a estudar a língua brasileira de sinais por volta do ano 2000. Eu conheci a minha esposa no curso, né? Ela fazia o curso, eu a conheci ali, nós pensávamos juntos, então nós nos unimos e começamos a trabalhar com os surdos, como tradutor e intérprete, né? Nós trabalhávamos nas universidades, eu trabalhei em 2 universidades aqui em Belém, e fazia a tradução dos cultos na igreja. Depois que eu fui ordenado pastor, eu fui entendendo que havia necessidade de trabalho teológico com os surdos. E aí eu comecei a dar um curso básico de teologia para eles, e hoje nós temos um instituto onde vários surdos vão, católicos, evangélicos, descrentes, né, que não tem nenhuma religião, vão até o instituto. Ele funciona às quartas-feiras, no prédio da igreja, onde existe o ensino só por meio da língua de sinais.
Sou eu e mais 2 surdos que pregamos. Nós revezamos a pregação e nós ensinamos a Bíblia por meio da língua de sinais. Que legal. Eu não conhecia aqui em Belém. É muito bom esse serviço. Depois, quando a gente chegar no final do programa, você repete para que as pessoas possam encontrá-los, assim, Legal. porque é muito raro realmente, né? E a preocupação de vocês com que os surdos também tenham o conhecimento da palavra, isso é lindo. É muito bonito mesmo o serviço. E como que a gente fala, então? Como que a gente pode... Deixa eu pensar aqui, o que a gente pode falar? Como que a gente fala Deus é amor? Deus é amor. Que lindo, simples Simples. e bonito. Muito bom. A língua de sinais tem estrutura diferente da língua portuguesa, né? Então, por exemplo, você viu que eu não fiz o verbo Deus, amor. Deus, amor. Eles entendem que Deus é amor, né? Bem Muito simples. bom. E me diga, qual é o seu maior desafio nesse sentido, enquanto pastor? São muitos desafios. Eu penso que o desafio maior de qualquer líder, né, lembrando que a liderança é serviço, a gente precisa entender isso, é cuidar de si mesmo, né, no sentido da fé. Nós estávamos falando antes do programa sobre a coerência que deve existir entre a nossa profissão de fé e a nossa vida. Nós somos falhos, né? Só Deus é perfeito, só Ele é a glória. Então, o maior desafio é, sondando o coração, buscar em Deus ser coerente com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente busca viver. Porque se nós não cuidarmos de nós mesmos, nós não poderemos cuidar dos outros, né? Paulo diz isso a Timóteo. Timóteo, cuida de ti mesmo, né? Cuida da doutrina e cuida de ti mesmo para que tu sejas exemplo para os outros. Então, o maior desafio é esse, sabe, André? É buscar em Deus a direção, o direcionamento de como conduzir a família, de como conduzir a igreja, de como se conduzir, né? Porque nós sabemos que existem muitos escândalos, né? Independentemente de linha religiosa e teológica, quando um líder cai, muita gente cai com ele, não é por nada, senão porque ele deve ser exemplo, né? Então, o desafio é esse, sabe? Eu penso que todos nós devemos sempre ter esse temor. A Bíblia diz, aquele que pensa estar em pé, tome cuidado para que não caia. Então, o maior desafio é esse. Demonstrar a graça, o amor às pessoas, o cuidado, a compreensão, o carinho, é um desafio muito grande. Como que você vê, por exemplo, nós vivemos hoje numa sociedade claramente doente, né? Uma sociedade adoecida, uma sociedade onde os valores estão completamente invertidos, né? Ataca-se diretamente a família, ataca-se a fé. Eu tenho visto com muita preocupação a questão da censura religiosa, né? É comum que a gente veja na internet, veja na televisão, cenas degradantes, né, de mulheres seminuas, fazendo coisas horrorosas, né, muitas vezes depravadas mesmo, e isso não é censurado. A gente vê dentro de instituições públicas, né, isso acontecer também, aonde deveria ter ensino de qualidade, tem movimentos completamente deturpados dentro dessas instituições. No entanto, quem propaga a palavra de Deus tem sofrido muita censura em relação a isso. E eu vejo isso em todas as igrejas, né? Não apenas em uma denominação. Eu, enquanto católica, vejo muito isso dentro do catolicismo, padres, freis sendo censurados, freiras sendo censuradas, ou formadores de opinião, ou jornalistas, ou missionários, né? Ou apenas pessoas, por exemplo, que resolvem falar de Cristo, né? Também vejo no meio evangélico a mesma coisa acontecendo e sem qualquer justificativa. No entanto, a gente sabe que está escrito, né, de que logo, logo a gente não vai mais poder falar abertamente sobre Deus, sobre Jesus, sobre o retorno de Jesus, né, sobre a palavra de Deus. Como que você enxerga a necessidade que o cristão, como um todo,
deveria ter, a preocupação que o cristão deveria ter, de nesse momento estar falando muito mais de Deus, porque logo mais a gente não vai mais poder. Como você bem falou, Jesus já nos avisou que não seria fácil, né? Ele disse: quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome, levantem a cabeça para o céu, alegrem-se, né? Porque vocês estão realizando a minha vontade, estão promovendo o reino de Deus e assim por diante. Do ponto de vista da necessidade que nós temos, como cristão, eu reconheço em muitos momentos a nossa fraqueza. Eu acho que nós deveríamos nos unir para propagar o reino, para levar a mensagem do Evangelho. A Bíblia diz que a luta é espiritual. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra pessoas. Carne e sangue ali são pessoas. A nossa luta não é contra alguém, mas contra potestades, contra o inimigo, que é o diabo, Satanás e todos os seus anjos. Só que, infelizmente, às vezes, eu digo nós porque nós somos cristãos, né? Eu não quero me isentar, mas muitas das vezes nós cristãos não entendemos isso. E pensamos que a nossa guerra é contra a intelectualidade, é contra um movimento social, sabe? É contra um político, às vezes até contra uma determinada igreja. E isso, de forma alguma, coopera para a nossa missão. Nós temos que entender que o nosso reino não é desse mundo. O reino de Deus já está estabelecido no coração daqueles que creem. Esse não é visível, não vem com aparência visível, disse Jesus. Um dia ele vai aparecer, porque Cristo vai voltar com o seu cetro na mão, irá julgar. Mas, por enquanto, não. Esse reino ele é espiritual e ele está no coração daqueles que se submetem ao rei, que é Jesus. Então, nós precisamos buscar cada vez mais ao Senhor para compreender qual é o seu plano. Daí a necessidade de nós mantermos uma comunhão real com Deus, né? O nosso Deus, ele é Deus triuno, é um único Deus, subsiste em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. São pessoas reais. Às vezes, nós cristãos não entendemos isso direito. E olhamos para Deus como um ser distante, sabe? Um ser que está lá no céu e nós estamos aqui, como que se Deus tivesse abandonado o mundo. Nós não, nós entendemos que Deus, ele governa todas as coisas, ele tem o poder sobre tudo e ele é uma pessoa real, é isso que eu estava falando. Assim como eu estou conversando com você, você comigo, nós conversamos com Deus, ouvimos Deus falar pela palavra, pela providência. Então, há necessidade de os cristãos entenderem o seu chamado, sabe? Desde o Antigo Testamento, quando Deus escolheu Abraão e fez dele uma grande descendência, Deus usa essa terminologia dizendo: vocês são meus, vocês são meu povo, eu sou o Deus de vocês. Só que, por alguma razão, por falta de vigilância, por falta de conhecimento, ou por influência de valores do mundo, às vezes nós nos perdemos, sabe, André? E ficamos como que ciscando, sabe, com coisas deste mundo, quando nós deveríamos ter olhos de águia, né? Nós deveríamos olhar para cima, entender qual é o chamado de Deus. Eu quero lhe parabenizar pelo programa. Eu penso que os cristãos devem ocupar lugares na sociedade, sabe? Os cristãos têm que tomar conta da música, os cristãos têm que tomar conta da política, os cristãos têm que tomar conta das escolas, de toda a área da sociedade, para que ele possa, então, imprimir ali uma identidade cristã e influenciar pessoas. O problema é que, muitas vezes, os cristãos querem abrir mão disso. Porque não é para mim. Porque eu não tenho que estar realizando show. Porque eu não tenho que... Não, nós temos que estar ali, porque nós somos a luz do mundo. A Bíblia diz que a luz brilha em meio às trevas, né? Não se pode acender uma lâmpada e colocar debaixo de uma caixa, debaixo de uma mesa, se coloca em cima de uma mesa para iluminar todo o ambiente. O cristão deve agir assim, ele deve ser luz, independentemente de onde ele esteja, repartição pública, dentro de uma empresa, ele deve agir como cristão, não pode ter vergonha nem medo de mostrar a identidade dele. Eu sei que existe uma influência maligna, uma ideologia de dizer, por exemplo, que a nossa fé tem que ser no âmbito particular, né? Então você pode ser cristão, mas lá na sua igreja, lá na sua casa. Aqui não. Como se isso fosse possível, porque todo ser é religioso. Ou se adora a Deus, ou se adora outra coisa. Aquele que não adora a Deus, adora a si mesmo, adora a sua ideologia, adora a sua... Enfim. E ele expõe essa religião. Só o cristão que não pode expor, né? Nós temos que estar atentos para isso. E aqui eu compro uma briga, viu? Porque eu faço questão
de dizer que, assim, fale com Deus, mas fale sobre Deus, cada vez mais. É assim, a minha constante briga e constante pedido para as pessoas que nos assistem é sempre isso, que a gente fale com Deus, e eu acho que todo mundo que se considera cristão em algum momento na vida vai parar para falar com Ele. Mas que a gente não faça só isso, que a gente fale muito mais sobre Ele, né? Porque a gente fala sobre política, a gente fala sobre futebol, fala da novela que está passando, quem assiste, mas fala pouco sobre Deus, sabe? Eu acho que quando a gente estiver assim na fila do banco, tem que falar sobre Deus. Acho que quando a gente estiver na feira, a gente tem que falar sobre Deus, sabe? E é uma tecla que eu não canso de bater aqui, porque o Cristocast, ele tem essa missão também. Por isso também eu recebo irmãos cristãos, eu faço questão de dizer isso, que aqui a minha missão enquanto cristã católica, a sua missão enquanto cristão evangélico é falar de Deus, né? Que é o que nos une no final das contas, e enquanto podemos. A boca fala do que o coração está cheio, né, André? Costumo dizer, quando eu prego sobre essa necessidade que nós temos de compartilhar o evangelho, está falando, falar de Deus, eu exemplifico com coisas que nós amamos. Quando eu cheguei aqui no estúdio e nós começamos a conversar, nós falamos dos nossos filhos rapidamente. Por quê? Porque nós amamos. Então, se você convive com alguém, se você admira alguém ou algo, você gosta de fazer aquilo, naturalmente você compartilha. Então, nós cristãos temos que buscar a face de Deus, o relacionamento com Ele. Se nós conhecemos a Cristo, nós amamos a Cristo, nós conversamos com Ele, nós o admiramos, nós vamos falar dele para outras pessoas. Né? E sobre como buscar a profundidade, como ter um relacionamento verdadeiro, que vai além da fé automática? Fugir da religiosidade, né? Eu sempre digo que nós temos uma tendência à religiosidade. Eu digo religiosidade aqui no sentido frio, no sentido ruim. Tem o aspecto positivo da religiosidade, mas eu digo, nós temos que tomar cuidado para não nos acostumarmos com a religião, sabe? Porque todo culto, né, toda prestação de serviço a Deus tem a sua liturgia. Né? Existem igrejas mais litúrgicas, menos litúrgicas, mas você tem uma liturgia. E todos nós temos no dia a liturgia. Nós acordamos, nós escovamos os dentes, tomamos café, enfim, e por aí vai. Devemos ter o nosso momento devocional diário, mas longe de apenas o dever, sabe, Andréia? Eu vou ler a Bíblia porque eu tenho que ler a Bíblia. Eu vou à igreja porque eu tenho que ir à igreja. Eu não estou dizendo que nós devemos fazer isso só quando der vontade, porque também não pode ser assim. Mas entende o que eu quero dizer? O relacionamento com Deus deve ser um relacionamento de entrega, né? Como qualquer manifestação de amor. Então, você não cuida da sua filha porque você tem que cuidar dela. Você cuida dela porque você a ama, porque você a quer, você a protege, né? E você recebe dela também carinho. Então, um relacionamento com Deus é exatamente assim. Quanto mais você se entrega, mais Ele dá para você. É assim que é o relacionamento. Quanto mais você ora, mais você tem intimidade com Ele. Quanto mais você lê a sua palavra, mais você conhece a Ele. Então, isso tem que ser algo que vem realmente de nós e não apenas um cumprimento de tarefas, não apenas, sabe, como uma lista que você vai dando check ali, dizendo está tudo ok, mas algo real. Você está dirigindo, você conversa com Deus, você vai orar, você vai dormir, você acorda, você vai comer. Não como algo automático, mas natural, sabe? E não nada forçado, mas uma busca sincera, entendendo quem é você, que nós não somos perfeitos, nós somos pecadores, nós erramos, e quem é Ele? Ele é perfeito. Ele nos entende. Eu ouvi uma definição de oração um dia desse, que é: orar é conversar com aquele que sabe tudo, que sabe o que aconteceu comigo, que sabe o que vai acontecer, o que está acontecendo. Quantas vezes a gente não sabe nem expressar direito o que está passando com a gente, mas conversando com Deus, Ele já sabe como é que está, o que nós queremos falar. Assim nós vamos fugindo de uma vida automática e mantendo um relacionamento mais profundo com Ele. Eu penso sobre a fé no automático, eu penso muito que as igrejas estão cheias de pessoas que querem a salvação, querem a cura, querem ser salvas. Tem Jesus como seu Salvador, mas será que tem como Senhor? Né? Fica o grande questionamento, porque é muito diferente,
né? São coisas que compreender, aceitar Jesus como meu Salvador, eu acho que é mais fácil, vamos dizer, né? Que bom crer em alguém que vai ser o meu Salvador. Mas será que eu consigo aceitar a Ele como meu Senhor também? Como o Senhor da minha vida, aquele que vai conduzir os meus atos no dia a dia, ainda que os atos não sejam os que eu faria, né? Os que eu escolheria. Será que eu vou aceitar Jesus como meu Senhor, colocando a vontade dele acima da minha, fazendo as escolhas do que ele gostaria acima do que eu gostaria? Não é uma decisão que eu penso, né? Posso e quero estar muito enganada, que as pessoas, a grande maioria, falam que sim, mas que na prática não tem aquela coerência que a gente estava falando, né? Eu penso que o relacionamento de Deus, né, com Cristo como Salvador e como Senhor faz parte de um processo, às vezes até doloroso, sabe? Tem uma figura no Antigo Testamento, ainda lá em Levítico, quando o Senhor está dando vários mandamentos e ordens de cunho social. O Senhor fala do servo que tinha a sua orelha furada e que ele não queria deixar o seu senhor. Ele tinha o direito de sair, mas ele dizia, não, eu não quero. Eu quero que fure a minha orelha, porque eu quero ser servo do Senhor para sempre. Ele amava tanto o seu senhor que ele não queria abandonar o seu senhor. Então, assim, nós devemos orar para Cristo também, né? E o Senhor é isso, ele é dono, né? O Senhor é Kyrios, no grego, que é o dono, é aquele que tem autoridade. Tem um filósofo cristão, Rushduni, que ele diz que o ser humano ele quer tirar Deus do trono e se assentar no trono. Esse é o problema do ser humano. Então, às vezes, as pessoas querem ser senhoras das suas vidas. Só que isso, para nós que entendemos o Evangelho, Cristo, isso é insano para a gente. Porque a melhor coisa é servir ao Senhor e deixar que Ele tome conta da nossa vida, né? Como nós fazemos isso? Perguntando, né, em oração, Senhor, me ajuda, me dá discernimento, clareza, paz nessa decisão. Não é que vai acontecer algo mágico, porque isso é o extraordinário, não é o ordinário, né? Deus faz o extraordinário, mas há momento que é no ordinário. Então, eu só preciso buscar a graça de Deus, a iluminação dele na sua palavra, no convívio com outros cristãos, para saber se eu vou casar com essa pessoa mesmo, se essa pessoa é certa, né? Às vezes as pessoas dizem, me dá um sinal, Deus, me dá um sinal, e as coisas estão claras, né? Onde eu vou trabalhar, por exemplo, aquele local vai me dar condições para eu manter a minha fé, por exemplo, ou vai me conduzir a uma tentação. Então, é isso ter Cristo como Senhor, né? Lembrando que esse Senhor é bom, né? Esse Senhor é amoroso, ele não é déspota no sentido negativo, mas ele é um Senhor que cuida de nós, né? E as pessoas precisam também aprender isso, e aquilo que você falou faz parte da nossa missão de levar também essa ideia para as pessoas, porque elas podem ligar a Cristo, às vezes, André, a uma placa denominacional, a uma experiência ruim em determinada igreja. E eu não as culpo por isso. Não é fácil separar isso. Afinal de contas, o líder é um representante, não é? Em um certo sentido, de Deus ali. Então, quando ele falha ou quando ele explora, as pessoas naturalmente colocam isso na conta de Deus, sabe? Como se Deus tivesse feito aquilo. Mas a gente precisa também levar um evangelho puro e simples. Esse é um desafio também da nossa missão. Não levar o evangelho, sabe, com os penduricalhos que nós trazemos, seja da igreja, seja da nossa vida, mas apresentar o Cristo, somente Cristo, para a pessoa, para que ela tenha essa experiência, entenda e faça dele o Senhor, não é, da sua vida. E por que então que vale a pena crer? Vale a pena crer porque a segurança da vida está em você crer em Deus, né? Eu não consigo entender como alguém não crê, sabe, André? Em Deus, né? Porque crer, todo mundo crê. Deus fez o ser humano religioso, né? Religare, né? Religar Deus e o homem. Então, todo ser é religioso. Ele vai crer em alguma coisa, ou ele vai crer
no status dele social, crer no recurso financeiro, crer na história, na família, e não crer em Deus. Então eu não consigo entender como alguém não crê em Deus. Deus existe, Deus criou tudo aquilo que existe. Vale a pena crer porque é a segurança que nos dá. A vida é isso, é ter Deus. Eu não consigo entender como alguém não tem fé em Deus. A minha experiência é de ver pessoas que dizem que não creem em Deus perdidas, sabe? Desesperadas. Então, para mim é uma coisa tão simples crer que eu não... Por que vale a pena crer? Porque não vale a pena não crer, sabe? Eu não quero ser simplista, mas assim, não crer é um fracasso total, é uma infelicidade sem tamanho, assim. Eu acho que é um esforço desnecessário. Então, parece que tem que ter mais fé para não crer do que para crer, né? Parece que é antinatural, na minha visão. Exatamente. Né? É um esforço muito grande para provar que não vale a pena crer, que não existe Deus. E eu tenho uma brincadeira, mas é verdade, eu tenho um conhecido que ele é ateu, né? Se diz ateu. E eu falo com ele assim que ele é ateu porque ele sabe que tem muita gente que ora por ele, né? Então ele fica ali tranquilinho que já tem um monte de gente orando por ele. Mas eu acho um esforço tão grande para provar que ele não precisa de nada nem de ninguém e que ele é suficiente de si. Desnecessário, um esforço desnecessário, eu acho, né? E como é que a gente pode perceber a ação de Deus no dia a dia diante disso? Ainda sobre o não crer, eu conheci um rapaz que ele disse que ele tentou ser ateu, mas não conseguiu. Então, já emenda com a sua pergunta. Eu estou aqui diante de você, nós temos água gelada, nós temos ar-condicionado, outras pessoas trabalham aqui com você. Eu vejo Cristo no dia a dia, em todo momento, em tudo aquilo que ele proporciona. Tiago, irmão de Jesus, escreve a epístola e diz no primeiro capítulo que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação de mudança. Então, tudo que é bom vem de onde? Vem de onde? Vem do Cristo que se revela a nós a todo momento. Então, uma água gelada, eu estou falando de coisas simples, principalmente na nossa região, né? No calorzão, tomar uma água gelada, tomar uma Coca-Cola gelada, sabe, André? Eu digo assim, rapaz, só pode ter sido Deus que criou isso, só Cristo que me proporciona, além de família, além do trabalho, né, da igreja, que é na igreja que nós experimentamos também o amor de Deus, né? Numa família maior, né? Dependendo da família, nossa família pode ser mais ou menos, mas na igreja você encontra irmãos, pessoas que ouvem você ouve pessoas, você aconselha, você é aconselhado, você cuida, você é cuidado. Então, Cristo se manifesta dessa forma. Cristo se manifesta no ar que a gente respira quando a gente acorda. Nós precisamos ter essa percepção. Eu vejo Cristo se manifestando assim. Eu vejo assim também. Eu sou conhecida em casa, a minha filha tem uma filha de 11 anos, e eu sou conhecida por, olha filha, que pôr do sol lindo, filha, olha essa joaninha, assim, porque eu tenho o hábito de tentar enxergar Deus nas coisas mais simples. E o quanto ele é perfeito, e ele foi perfeito e detalhista, criando tanta coisa que a gente não para ver. É verdade. Né? Se a gente for realmente parar para observar o quanto ele é um bom pintor, não é? Um bom arquiteto, um cientista excelente, não tem comunicador. Um comunicador. Não tem como não crer nisso. Verdade. Eu costumo dizer que Deus poderia ter criado tudo preto e branco, né? Mas ele criou as cores e as variações, né? E as variações. Das cores. E as combinações também. Criou os passarinhos. É simples e bonito, não é? E a gente vai começar a conduzir para o final já, mas eu tenho uma curiosidade. Existe alguma passagem da Bíblia, algum versículo que marca a sua vida, marca a sua trajetória?
por causa da minha história, do acidente, que eu não contei que também a minha irmã mais velha, né, teve a experiência mais marcante com Deus a partir desse meu acidente, que é João 11. Né? Quando eu estava no leito, ela pediu para que Deus falasse com ela, cuidasse de tudo, e a passagem que ela leu, não lembro se alguém leu para ela, ou ela abriu a Bíblia, não lembro agora, mas foi a ressurreição de Lázaro, né? Quando a irmã dele disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então, João 11 é um texto que me marca, me chama a atenção, pelo poder que Deus tem, né, de ressuscitar mortos. E dentro da teologia, a gente entende que ali não é apenas uma ressurreição de corpo físico, porque ali aponta para o poder que Deus tem de ressuscitar mortos espirituais, né? Então, João 11 é um texto marcante para mim, é um texto que eu gosto, porque além do fato de Cristo ter ressuscitado Lázaro, mostra a amizade que ele tinha com aquela família, que é o que a gente estava conversando, né? Então, Jesus disse aos seus discípulos: eu não chamo mais vocês de servos, mas chamo vocês de amigos. Então, isso é muito forte, né? A amizade, entender que Deus é nosso amigo, a gente pode sentar com ele, sabe, André? Dizer que a gente pode comer com Jesus, a gente pode, sabe, tomar um café com Jesus. E é isso que Deus vai revelando em toda a Escritura, desde o Antigo Testamento, quando ele ordena que o povo de Israel faça tabernáculo, faça tenda, que ele ia se manifestar ali, e depois ele vem, encarna, né? Ele vem como homem, e depois estabelece a Santa Ceia, né? O pão e o vinho. Então, isso é demonstração daquilo que vai acontecer. Vai acontecer finalmente, não é? De forma esplêndida, final mesmo, onde nós vamos poder abraçá-lo. Mas isso, como eu disse ainda agora, o reino já está estabelecido. Então, aqueles que têm Cristo como Senhor já comem com Ele, já bebem com Ele, já passeiam com Ele, já vão ao shopping com Ele. Né? Isso é marcante para mim, então, a partir de João 11, né, com a ressurreição de Lázaro e com tudo que envolve a história de Lázaro. Você acredita que nós já estamos próximos de recebê-lo novamente? Sim, creio que sim, né? São mais de 2.000 anos aí de igreja cristã. O mundo está de cabeça para baixo, as coisas estão piorando. Nós não somos pessimistas, né? Nós somos realistas. Claro que nós sempre oramos para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor nos dê oportunidade de evangelizar, mas a Bíblia revela o final. É o final feliz, né? Sim. É um final feliz, de recomeço, de nova vida. O Apocalipse termina assim: novos céus, nova terra. O tabernáculo será o Senhor, ele enxugará as lágrimas, né? Não haverá mais pranto, nem dor, nem morte. E a Bíblia termina assim: a igreja e o Espírito dizem: ora vem, Senhor Jesus, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E eu creio, eu não tenho como precisar, não é, do tempo, mas, sem dúvida, nós estamos vivendo os últimos dias dos últimos dias. Paulo falava dos últimos dias. Sim. Os cristãos do primeiro século já pensavam que eram os últimos dias. Então, e nós devemos pensar assim também, não é? Mas dentro da revelação bíblica, é certo que nós estamos próximos do fim, né? Eu vejo que nós estamos nos tempos da igreja de Laodiceia. Para mim isso é muito claro. Entre outros sinais, mas isso já é um outro programa que a gente vai combinar para falar sobre escatologia. Mas eu penso que uma das missões que a gente tem aqui, e quando, eu não sei se você já sabe dessa história, da história certinha, de como chegou o Cristocast, né? Para mim, que foi num sonho, ali Deus falava comigo e ele dizia que eu tinha que conversar com irmãos cristãos que vão dar testemunho de mim. Porque o mundo tem levado muito dos meus filhos. Com essas palavras ele falava. O que eu compreendo, né? E aí ele falava, conversar focando no que nos une. Então, eu quando comecei o programa, eu não sabia direito o que eu estava fazendo. Eu sabia que eu tinha que obedecê-lo. Só. Era a única informação que eu tinha. Era a única certeza que eu tinha. Mas a gente já vai completar 2 anos. E 2 anos é um bom tempo para a gente ir amadurecendo, né, a nossa missão. E eu penso que aqui é um canal que ele quer falar com todos.
penso que, e por isso a gente ora antes de começar o programa, que a gente possa ser esse instrumento dele, Amém. de falar com todos pelos tempos que estão vindo e que ele possa, através de todo mundo que vem aqui, alcançar mais pessoas, né? Para que, quando ele chegar, a gente tenha mais irmãos preparados. Esse é o nosso propósito, né? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, né? Diz a palavra do Senhor. É isso. Com Parabéns, certeza. Para terminar de verdade, pastor, tem uma provocação que eu gosto de fazer, mas é uma provocação do bem, que é: Deus existe e eu posso provar. O que você me fala sobre isso? Eu já falei algumas coisas aqui, né? Deus existe, eu posso provar porque eu tenho água gelada para tomar, André. Se Deus não existisse, não haveria bondade. Eu posso provar que Deus existe porque nós experimentamos a bondade da família, a bondade da igreja, a bondade do evangelho, né, em primeiro lugar. É por isso que Deus existe. Pastor, então, deixe uma mensagem para quem está assistindo a gente e desde já quero lhe agradecer, mas deixe a sua mensagem primeiro. Quero agradecer por esse momento e dizer que Deus é vivo. Aquilo que nós conversamos aqui, Deus não está distante, Deus não está longe, Deus não está ausente, Ele está presente. Quando Jesus conversou com a mulher samaritana, em João 4, disse: olha, não mais em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, mas meu Pai busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Onde você estiver, qualquer lugar, qualquer momento, você pode buscar a face de Deus numa simples oração e ter certeza que Ele vai ouvir você e que Ele vai se fazer presente. Então, creia nisso. Essa é a mensagem, que Cristo está vivo e Ele voltará. Amém. Pastor, me dê sua mão. Aqui a gente termina assim, para a gente poder orar um com o outro. Eu quero lhe agradecer muito a presença. Obrigada pela confiança de vir aqui no programa, compartilhar seu testemunho. Tenho certeza que Deus se alegra e a gente mais ainda de ter aqui a sua experiência conosco. Que Deus abençoe muito o Senhor, sua missão, sua família. Muito obrigada mesmo. Amém. Obrigado também, André. E você que ficou até agora acompanhando, eu falei para você que ia ser especial, já deixou o like? Tenho certeza que o Espírito Santo chegou e tocou aí o seu coração de alguma forma. Deixa escrito aqui para a gente nos comentários o que foi que tocou você, qual foi a mensagem que ficou. Aproveita, compartilha também, seja bênção na vida de alguém, levando essa mensagem para aquecer o coração de outra pessoa, de outro irmão, para que Deus possa alcançá-lo também e trabalhar na vida dessas pessoas, assim como pode trabalhar na sua. Então, mais uma vez, obrigada pela companhia. Deixa o like aqui pra gente, se inscreve no canal se não está inscrito e, como sempre, eu e você nos vemos no próximo CristoCast.